Nós vamos ver agora aplicações mais importantes do Teorema de Pitágoras em alguns elementos da geometria, tá? Então, na página 77, ele fala sobre aplicações notáveis do Teorema de Pitágoras. A primeira aplicação que a gente vai ter do Teorema de Pitágoras é na diagonal de um quadrado, certo? O que é a diagonal de um quadrado? A diagonal de um quadrado é sempre a linha que sai de dois vértices não consecutivos, ou seja, é a linha que sai de um vértice até o outro, certo? Mas não é o lado do nosso quadrado. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma diagonal, certo? Aqui eu tenho uma diagonal também nesse outro quadradinho aqui, ó, tá? Teria outra aqui, mas só que essa diagonal tem o mesmo tamanho dessa, tá? Então, o que acontece? Se eu tenho um quadrado de lado 3 e eu desenhar a minha diagonal aqui, o que acontece? Para calcular a diagonal, eu posso usar o Teorema de Pitágoras para calcular o tamanho dela. Eu sei que tem 3, então isso aqui vai ficar o quê? Aqui é um ângulo reto, então aqui é a nossa hipotenusa. Então a diagonal faz o papel da hipotenusa. Então, diagonal ao quadrado é igual ao quê? A soma dos catetos ao quadrado, que é o 3 e o 3. Então, 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Ou seja, a diagonal ao quadrado vai ser 9 mais 9. A diagonal ao quadrado vai ser 18. A diagonal vai ser igual a raiz de 18, que eu simplifico e encontro 3 raiz de 2, tá? Então, a diagonal do nosso quadrado aqui é 3 raiz de 2. E o outro é a mesma coisa. Ó, tem um quadrado de lado 5, então aqui também tem 5. Tem um ângulo reto aqui, né? Nossa diagonal vai ser a hipotenusa. Então, diagonal ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Diagonal ao quadrado é igual a 25 mais 25. A diagonal ao quadrado é igual a 50. Diagonal é igual a raiz de 50. Que eu posso simplificar e vai dar 5 raiz de 2, tá? Certo? Então, posso aplicar o Teorema de Pitágoras para encontrar uma diagonal de um quadrado, tá? Existe, pessoal, uma fórmula para a gente calcular. Porque vocês percebam que nos dois exemplos que a gente calculou aqui a diagonal do quadrado, ela encontrou o quê? Eu encontrei raiz de 2. Então eu tenho uma fórmula para encontrar a diagonal do quadrado sem usar o Teorema de Pitágoras. E essa é a fórmula. Ó. A diagonal de um quadrado é igual ao quê? O tamanho do seu lado vezes a raiz de 2. Tá? É sempre essa fórmula aqui que eu vou usar. Vai ser diagonal do quadrado é igual ao seu lado vezes a raiz de 2. Como eu encontrei aqui, ó. Não tinha lado 3? Deu o quê? 3 raiz de 2. Não tinha lado 5? Deu o quê? 5 raiz de 2, tá? Então, eu posso aplicar o Teorema de Pitágoras? Posso. Mas também posso usar essa fórmula aqui, tá? Diagonal é igual a lado vezes raiz de 2, tá? Essa é para calcular a diagonal de um quadrado. Também posso aplicar o Teorema de Pitágoras na altura de um triângulo equilátero. Para relembrar, um triângulo equilátero é o quê? É aquele triângulo que tem todos os lados iguais. Então, por exemplo, eu tenho aqui ó, um triângulo equilátero de 10 centímetros de lado, ou seja, todos os seus lados são iguais. A nossa altura do triângulo equilátero é o quê? Sempre vai ser um segmento, né? Perpendicular à base. O que é perpendicular? Faz ângulo de 90 graus, né? Então, perpendicular à base, essa é a minha altura do triângulo, certo? Então, se eu posso dividir o meu triângulo equilátero em dois triângulos retângulos. Por quê? Perpendicular à nossa altura, ela forma um ângulo reto. Então, dividi em dois triângulos retângulos, certo? Já que eu dividi pela metade, ficou com 5 aqui continua com 10, e o x vai fazer o papel da nossa altura, tá? Que eu vou chamar de h, tudo bem? A altura do triângulo eu vou chamar de h, tá? Então a altura vai ser, no caso aqui, o nosso x. Posso aplicar a teorema de Pitágoras para calcular. Ó. Eu tenho a hipotenusa 10, cateto 5 e outro cateto x. Então vou usar a teorema de Pitágoras. 10 ao quadrado tem que ser igual a 5 ao quadrado mais, chamar de x ao quadrado. 100 é igual a 25 mais x quadrado. Só vou fazer, mandar para cá, ele vai ficar 100, tiro 25, que eu troquei o 25 de lado, é igual a x ao quadrado. Vou inverter aqui a ordem, vai ficar x ao quadrado é igual a 25 tiro 100, 75.
tá? Então vai ficar mais 75. X é igual a raiz de 75, onde eu posso simplificar e encontrar 5 raiz de 3, tá? Posso encontrar 5 raiz de 3. Pessoal, aqui no caso da altura do triângulo equilátero, ao invés de eu encontrar um número com raiz de 2, que é o caso do nosso quadrado, eu encontro um número com raiz de 3, tá? Então vai ser sempre a metade do lado, porque o nosso lado não era 10, a metade do lado vezes a raiz de 3, que é a nossa fórmula que a gente tem aqui, ó. A altura do triângulo equilátero, representado pela letra H, vai ser igual ao seu lado vezes a raiz de 3 dividido por 2, tá? Ok? Então, para você encontrar a altura de um triângulo equilátero, basta eu dividir o lado por 2 e multiplicar pela raiz de 3, tá? Porque sempre vai estar acompanhado, vai ser sempre a metade do lado vezes a raiz de 3, tá? Ou mais uma aplicação do Teorema de Pitágoras, a gente vai ver no quê? Na área do triângulo equilátero, tá? Mas antes disso, vamos resolver dois exemplozinhos aqui, ó. Ele fala para vocês aqui, ó, no exemplo 1 aqui, ó. Uma mesa quadrada tem diagonal de 120 vezes raiz de 2 centímetros. Quais as dimensões da mesa? Ou seja, ele já nos deu pra gente que a mesa é quadrada, certo? A diagonal mede isso. Nós temos uma fórmula para calcular a diagonal do quadrado, lembra lá? A diagonal do quadrado é sempre o seu lado vezes a raiz de 2, certo? Isso a gente tem lá. Eu te dei já a diagonal, então vou substituir, ó. No lugar de diagonal eu coloco 120 raiz de 2. Tem que ser igual ao quê? Ao lado vezes a raiz de 2, ó. Como eu tenho raiz de 2 dos dois lados, eu posso dividir os dois lados por raiz de 2. Então, eu vou dividir aqui por raiz de 2, ó. E vou dividir aqui por raiz de 2. Raiz de 2 por raiz de 2 dá 1. Raiz de 2 por raiz de 2 dá 1. Então, o nosso lado é igual a 120 centímetros, tá? Então, a nossa mesa aqui, no caso, ela tem dimensões... Quais são as dimensões dela? É 120 centímetros por 120 centímetros, tá? Porque ela é quadrada, então ela tem 120 por 120, tudo bem? Um exemplo agora para cálculo da altura, né? Do triângulo equilátero, ele fala assim, ó. A pirâmide principal do Museu do Louvre, lá em Paris, é uma estrutura com base quadrangular, tem lado 35 metros, é formada por uma estrutura de vidro, formando por 603 lajotas, losangos e 70 triângulos. Cada face lateral é um triângulo equilátero. Qual é a altura de cada face lateral, pessoal? Então aqui você tem aqui uma foto, né, da pirâmide lá do Museu do Louvre. Ela é formada por losangos e triângulos, né? Mas ela é uma pirâmide, certo? E ele quer calcular, no caso, a altura disso aqui, né? A altura da nossa face lateral da pirâmide, certo? Ele tirou um triângulo, certo? Como é uma pirâmide, né, de base quadrada, quadrangular, que ele fala aqui, ó, pirâmide de base quadrangular, quer dizer que os nossos triângulos que formam essa pirâmide, ele é equilátero. Então eu sei que aqui tem 35, aqui tem 35, certo? Aplicando a nossa fórmula, que é H, a altura do triângulo equilátero é lado vezes a raiz de 3 dividido por 2, eu consigo encontrar essa altura. A altura vai ser igual ao quê? O lado do nosso triângulo é quanto? É 35. Certo? Raiz de 3 dividido por 2, tá? Posso dividir ou posso deixar assim, tá, pessoal? Eu vou optar por deixar assim, tá? Então, a nossa altura vai ser 35 raiz de 3 dividido por 2, tá? Posso dividir, mas vai dar um número com vírgula junto com a raiz, então eu vou deixar assim mesmo, tá? Então, outro exemplo da aplicação aqui, tudo bem? Eu também posso usar, pessoal, como eu falei anteriormente, o Teorema de Pitágoras na área de um triângulo equilátero. Perceba que o quê? Eu tenho uma fórmula para calcular a área do triângulo equilátero, certo? É aquela fórmula que a gente tinha lá, que era A vezes base vezes altura dividido por 2, certo? Essa serve para calcular qualquer
a área de qualquer triângulo. Só que eu posso usar, no caso do triângulo equilátero, uma fórmula especial, que é a área do nosso triângulo é igual a L lado ao quadrado vezes a raiz de 3 dividido por 4, tá? Aqui tem a prova da fórmula, mas essa é a fórmula que eu posso usar para calcular a área de um triângulo equilátero, tá? Se você puder usar ela, é interessante em alguns casos, tá, pessoal? Muito principalmente quando eu não tenho a altura do triângulo. Às vezes eu preciso calcular a altura. Nesse caso aqui eu não preciso usar a altura dele, né? Perceba que eu só uso o lado. Então eu não preciso calcular a altura. Agora, se eu te der um triângulo que eu só te dei os lados, se você quiser usar outra fórmula, pode, que é aquela A igual a base vezes a altura dividido por 2, pode usar essa. Só que daí você vai ter que calcular a altura. Então vai dar mais trabalho. Então é mais fácil, se você lembrar dessa fórmula, você usá-la para calcular a área do triângulo equilátero. Lembre-se muito bem disso, que isso aqui só vale para triângulo que tem lados iguais, tá? Só para o equilátero, não vale para nenhum outro. Essa aqui é uma forma para calcular a área do triângulo equilátero, tá? Então, é outra aplicação do Teorema de Pitágoras para cálculo da área do triângulo equilátero, tá? E a última aplicação que a gente tem, pessoal, é para calcular a área do hexágono regular. O que é esse hexágono regular, na verdade, pessoal? As figuras regulares são aquelas formadas por figuras menores que têm lados iguais. No caso do hexágono regular, ele é formado por 6 triângulos equiláteros, ou seja, 6 triângulos que têm mesmo medida de lado, certo? Só serve para essas figuras que são regulares, tudo bem? Então, a fórmula para calcular a área dele seria qual? Seria A é igual a 3 vezes o lado ao quadrado vezes a raiz de 3 dividido por 2, tá? Esta é a fórmula para eu calcular. Da onde que vem ela, pessoal? Vem daqui, ó. Eu não tenho que o nosso hexágono é formado por 6 triângulos. Então, se eu quisesse calcular a área desse hexágono, eu teria que fazer o quê? 6 vezes a área do meu triângulo. Qual que é a área do triângulo equilátero mesmo lá que a gente viu? É L ao quadrado vezes a raiz de 3 dividido por 4, certo? Essa é a fórmula para calcular a área do triângulo. Então, se eu fizer 6 vezes a fórmula para calcular a área do triângulo, eu calculo a área do hexágono. Eu vou simplificar, ó. Vou dividir por 2 e vou dividir isso aqui por 2 também, certo? Então, aqui vai ficar 3L quadrado raiz de 3 dividido por quanto? Por 2. Esta é a nossa forma para calcular a área de um hexágono regular, tudo bem? Aqui, pessoal, ó, tem um quadrozinho resumo, onde eu tenho as 4 fórmulas que a gente vai trabalhar nos exercícios ali da frente, tá? Então, eu tenho a fórmula para calcular a diagonal do quadrado, que é L raiz de 2. Tenho a fórmula para calcular a altura do triângulo equilátero, que é L ao quadrado, que é L vezes a raiz de 3 dividido por 2. Tenho a fórmula para calcular a área do triângulo equilátero, que é L raiz de 2, L quadrado raiz de 3 dividido por 4. E a última, que é a área do hexágono regular, que é 3L quadrado raiz de 3 dividido por 2, tudo bem? Essas fórmulas vocês vão aplicar para calcular os valores dos exercícios ali da frente, tudo bem?